Este é o Floripa em Foco sobre geobiologia. Para saber o que é a geobiologia, vamos conversar com o arquiteto e geobiólogo, dá para chamar assim, né, Rafael? Sim, pode chamar assim. Rafael Clue. Bem-vindo, Rafael. Tudo tranquilo? Muito obrigado, prazer a todos. Você não mora aqui em Florianópolis, está morando atualmente em Bagé. Na verdade eu moro em todos os lugares. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo, Né? A família mora em Bagé, mas a gente passa no mundo todo. E você se formou arquiteto aonde? Em Bagé mesmo. Bagé mesmo. Sou formado em Bagé. Certo. E você estava dizendo, antes de a gente começar o Floripa em Foco, de que geobiologia já é uma cadeira da academia, da universidade? Deveria ser uma cadeira da academia. No Brasil aqui não é? Não é no Brasil, é em alguns países europeus, que faz bastante tempo que já é um estudo conceituado, uma ciência, né? Que infelizmente ainda não faz parte do nosso currículo. Não está contemplado. Mas logo vai ser. Você está trabalhando para isso, não? Na verdade, assim, depois da minha formação, eu fui professor universitário, né? Durante mais de 5 anos. Em Chapecó? Em Chapecó. No Chapecó? No Chapecó. E implementei o curso de arquitetura lá, no Chapecó. Eu fui coordenador de curso, fui diretor de centro tecnológico, né? E isso aí me incomodou um pouco da universidade, né? Porque não contempla essa questão Porque a gente, como profissional e como estudioso, isso estudo há mais de 20 anos que eu estudo essa questão da geobiologia, que agora eu vou explicar depois o que é. Não contemplava. Então eu com meus alunos procurava falar para eles de toda essa questão, mas era um pouco tempo, não era dedicado um tempo para isso. Então ficava como uma coisa muito superficial. Então a gente não conseguia aprofundar esse assunto. A própria academia não... A academia, por natureza, ela tem a nossa formação como arquiteto não tem isso aí. Na formação de engenheiro não tem isso aí, de geógrafo não tem aqui no Brasil essa formação. Então a tendência natural dos professores também não passarem para os alunos aquilo que eles não conhecem. Negam por desconhecimento, não é por maldade. Por maldade, por desconhecimento, por desconhecer realmente a importância que é a geobiologia como conhecimento, como ciência. E o que é a geobiologia, então, querido? Na geobiologia, a gente chama ela também de medicina da habitação. Medicina da habitação. Porque ela é uma fusão da medicina, né, com a saúde, com a habitação, né? Na verdade, nós somos médicos da casa. Médicos da casa. Médicos da casa. Né? Geobiólogo, médico da casa. Médico do habitat. Vou falar assim, habitat, porque a gente fala da casa, muito relacionado à casa, né? Ao ambiente fechado. Mas não, nós vivemos no trabalho, nós estamos aqui agora, num ambiente de trabalho, estamos na nossa habitação, estamos nas ruas, nas praças, nas casas de amigos, enfim. Tudo envolve geobiologia. Tudo envolve porque nós estamos em ambientes, sejam eles internos ou externos. Não é só a casa. Sob influência dessa questão energética que agora podemos estar conversando a respeito. E uma casa, ela nasce doente ou ela adoece? Ela pode nascer doente se o local onde ela foi colocada está doente. Está doente, né? Ela pode tornar-se doente pelo projetista, por ter mal projetada. Então ela nasceu doente pelo mau projeto, ou pelo local onde ela foi localizada, construída. Ou posteriormente pelos móveis e a maneira como as pessoas habitaram essa edificação. Até os móveis influenciam? Influenciam também. Uau! E qual que é a disposição adequada de móveis dentro de uma casa? O que rege isso? Na verdade, sim, essa geobiologia, na verdade, ela não é do século passado, não. Apesar de ter começado como ciência no início do século passado, né, ela vem de 2-3 mil anos atrás. Uau! Sim, porque... Aquela coisa do Feng Shui. O Feng Shui, na verdade, ela é a base, junto com outros conhecimentos ancestrais. A geometria sagrada, né, é fundamental, né? Por exemplo, Jung, né, através dos arquétipos junguianos, né, da psicanálise, já falava, né, da importância do consciência coletivo, de algumas formas que vêm dos ancestrais, que são formas que permanecem. Não estão aí por acaso, né? Não estão aí por acaso. Tem um acúmulo. Então, na verdade, existem 2, 3, 4 mil anos. As cidades eram fundadas, gregas e romanas, eram fundadas em pontos estratégicos. Energeticamente. Sim, eram feitas matanças de animais para analisar as vísceras dos animais, depois de um tempo, para ver o estado das vísceras dos animais, para poder se fundar a cidade naquele local ou não.
Se as vísceras apodreciam, conservar... Conforme o estado das vísceras, né, se fundava a cidade, não. Critério interessante. Era chamado antigamente geomantes. Geomantes. Por exemplo, assim, ó, quem de nós, eu mesmo já fiz isso, né? Não procurar água subterrânea dos nossos avós, bisavós, com a forquilha. Com a forquilha. Então, que coisa mais antiga mas que funciona. Qual é a prova mais cabível do que isso é uma realidade? Que tu com uma forquilha tu consegue detectar água no subsolo. Tem que ter por exemplo, assim, ó, uma coisa assim que prova que isso aí é uma coisa altamente natural. Antes de chover, então tu sente angustiado, acredita que o decaio temporal, o ar fica ionizado, a gente fica... aí chove e parece que alivia. Olha, é verdade, cara. Alivia. É verdade. Alivia isso aí. Então, isso é uma das poucas umas questões básicas que provam que realmente... Por exemplo, outra questão. Nós entramos, isso eu falo muito para todo mundo, falo para meus alunos também, que não importa o tamanho da habitação, nem os materiais. Os materiais importam. Os materiais importam também. Não importa mas, o tamanho. Mas do ponto de vista de tamanho e beleza, estética da habitação, quanto à questão do sentir bem ou não. Quantas vezes a gente vai na casa da avó, na casa da vovó, né? Casa pequena, simples, muitas vezes. Que lugar maravilhoso, que lugar agradável, como me sinto bem, tem amor, tem energia naquela habitação, que provém das pessoas, mas também do habitat. E às vezes a gente entra numa casa que quer sair. Que é uma casa de revista. Sabe aquelas casas de revista? Casas maravilhosas. Você senta ali um pouquinho, dá licença, eu quero ir embora. Né? Não te sente bem. A gente tem esses pressentimentos, só não dá Todos atenção. nós temos essa sensação. Todos nós somos sensíveis às energias. Só que alguns não percebem, só sentem uma incomodação, uma ligeira incomodação, e atribui essa incomodação ao fato de estar angustiado com alguma coisa, já pensa num outro... já começa a pensar na família que ficou em casa, já começa a pensar na preocupação com o trabalho, e já se levanta e vai embora. Pensa em tudo menos no aqui e agora. No aqui e agora. Olha que interessante. Então essa questão de que você fala que a gente se sente bem na casa da vovó, porque a gente sente, mas nem sabe bem o quê. E é o mesmo que você estava dizendo dos professores, que não ensinam geobiologia por desconhecer. Se conhecessem, iriam gostar de repente. Sim, porque assim, vamos chamar assim, do conforto, dentro da disciplinas de conforto ambiental, que a gente chama dentro do curso de arquitetura, ou de engenharia, né? Conforto ambiental. Ele trata assim, por exemplo, porque nós sabemos que fisicamente é fácil detectar. Se tu está com a janela aberta no dia frio, tu vai sentir frio, tu vai te sentir desconfortável e mal. Se a tua casa é uma casa precária, tu vai te sentir mal. Né? É uma questão física, térmica. Isso é detectável, é fácil de perceber. As energias sutis não. As energias sutis elas não são. E elas não sei, elas provêm de vários fatores. Né? É uma soma de muitas coisas. Muitos fatores. Por exemplo, nós estamos cercados muitas vezes de... Não, sempre, né? Antigamente as nossas casas tinham um televisor. Se tinha, né? Preto e branco. Se tivesse, era um. Era um, e aquela briga para... Então, antes tinha um canal, não tinha nem como brigar pela programação, porque só tinha um canal. Então, nós, enquanto crianças, assistíamos desenho animado quando tinha. Não é um canal 24 horas. Não, não tem hoje essa questão. Então, hoje nós temos uma televisão em cada ambiente. Né? Nós temos 1000 eletrodomésticos emitindo ondas eletromagnéticas por todos os lugares. Celular, LED, tudo. Hoje nós vivemos um mundo que um mundo repleto de ondas. Poluição magnética? Totalmente, exatamente. Existem pontos, por exemplo, que são bastante importantes, que a gente faz a detecção disso através da radiestesia. Eu faço através da radiestesia, que é o uso do pêndulo, das varas, são varinhas que se cruzam, se abrem conforme a energia. E esses pêndulos, a gente faz o trabalho, que é uma questão, na verdade o pêndulo nada mais é do que uma extensão, é como se fosse uma antena. Né? Do terapeuta. Na verdade a máquina somos nós somos os seres sensíveis. Só que assim como tu tem sensibilidade, eu também tenho, só que muitas vezes tem pessoas que têm tanta sensibilidade para uma coisa e tem para outra. Exato, e o pêndulo ajuda a amplificar isso. É como se fosse um rádio, tu sintoniza. O pêndulo, na verdade, é um grande rádio sintonizador. Vamos sintonizar na energia do local. Aí tu mentaliza, sintoniza, né? E tu vai procurar
onde é que estão os pontos geopatogênicos. Então, geopatogênicos. Olha. Ou patogênicos. Então, geopatogênicos, porque muitos pontos vêm do subsolo, da terra mesmo. Como conversávamos há pouco, né? Exato. Antes de introduzir essa questão que tem a ver com câncer e subsolo, reiterando, estamos aqui nesse Floripa em Foco conversando sobre geobiologia com o arquiteto Rafael Kluwe, com W, como está escrito aqui na sua tela, que mora no Rio Grande do Sul, mas vem para Floripa reiteradas vezes para dar cursos, né? E tem cursos de vários tamanhos. Porto Alegre, eu viajo bastante Floripa. Agora vai ter um curso. Você para cá? Eu estou vindo agora, recentemente, faz um mês, 2 que estou vindo para Floripa, né? Uau. Sempre na Alma Luz, ali em Jurerê. Hoje eu me parceria com a Alma Luz, né? Porto Alegre, e agora temos um curso em final do mês em Belo Horizonte, início do mês que vem em Belo Horizonte. Uau. Um outro curso na região de Porto Alegre também no final do mês, antes do final do mês. E tem curso de tudo que é tamanho. Tudo que é tamanho. Um final de semana até um extensivo. Porque assim, na verdade, como a geobiologia abrange muitos conteúdos, né, que formam muitas disciplinas, exatamente, ela é numa formação muito abrangente, porque o foco dela é harmonizar os ambientes, certo? A medicina da habitação é harmonizar os ambientes. Mas para harmonizar os ambientes, muitas vezes nós utilizamos disciplinas, né, conteúdos que vêm da arquitetura, normalmente, que é o conforto ambiental, da questão dos mobiliários, por exemplo, muitas vezes, como tu perguntou para mim há pouco, né, qual é a disposição adequada dos mobiliários, qual é a cor adequada, né, isso aí se estuda. Influencia, porque cada cor tem uma vibração. Tu vai colocar no teu quarto um vermelho forte, porque essa vibração vai te trazer uma agitação, e tu quer descansar, então tu coloca tons suaves. Agora, tu tem um ambiente de trabalho onde exija criatividade, disposição, um tom de vermelho, um objeto vermelho, te traz. Então, isso aí é um conhecimento que a arquitetura trabalha, tá? Tudo é levado em conta na hora. Por exemplo, assim, outra questão, o ambiente natural. Se estiver na janela, olhando pela janela, né, e estiver enxergando uma floresta, uma mata... É uma impressão. Uma impressão. Agora, se tu estiver enxergando prédios... Um matadouro. Imagina como é que tu vai te sentir no teu... Não precisa nem ser inconsciente, tu vai te sentir mal naturalmente, não precisa nem ser uma coisa inconsciente. Tem um motivo inconsciente, tá? Inconsciente, mas agora nesse caso aí tá patente, né? Então, são vários fatores. Então, esses cursos vão de 12 horas, né? Para determinados grupos, 30 horas, 144 horas são 12 módulos, ou mais intenso ou menos intenso, conforme a disposição do grupo. 12 módulos. São 12 módulos, ou pode ser menos, depende da disposição, do tempo de cada um, né? Que é a formação completa. Porque aí eu consigo entrar em várias outras questões que permeiam a questão da medicina do habitat. Por exemplo, existe a questão do ambiente natural, né? Quando a gente vive num ambiente, que são raras pessoas que conseguem viver num ambiente cercado por natureza, né? Nós temos um determinado nível de trabalho, né, onde a gente pode utilizar a própria observação da natureza para poder trazer essa observação da natureza, ou tanto visualmente, ou utilizar esse ambiente natural como forma de harmonizador de observação, porque quando tu observa a natureza, para pensar. No mar, hoje nós estamos... Né, só parar para observar a natureza já é terapêutico, já é muito terapêutico. Porque a natureza ela é perfeita. A floresta... Se tu deixar a floresta lá 200 anos, 300 anos, ela vai se recompõe naturalmente, sem tu precisar mexer nela, ela vai permanecer. E o ser humano não, o ser humano destrói. Ele se autodestrói. Se autodestrói. O tempo está voando, o Rafael. Tá. Então, a página, né, a fanpage do Rafael é Arquitetura para Todos, Viva Zen Arquitetura. Arquitetura para Todos, Viva Zen Arquitetura. E o e-mail, vivazenarquitetura@gmail.com, para você se informar dos cursos que o Rafael ministra aqui em Florianópolis e no Brasil inteiro.